Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição aqui do nosso RVC Esportes. Hoje, claro, vamos destacar o esporte aqui da região, as equipes da região e também o futebol brasileiro. E um destaque, o primeiro destaque de hoje é negativo. Racismo no futebol espanhol. Vini Júnior, vítima dos torcedores e acabou, inclusive, sendo desequilibrado durante o jogo. Talvez nem fique mais no clube. Éder Taino, tudo bem, Éder? Que coisa, hein? Que coisa, hein? A gente lamenta, né, Reinaldo? É um absurdo acontecer isso em 2023 e as autoridades máximas da Espanha não tomar nenhuma atitude, né? É vergonhoso. Aliás, tomaram, né? Expulsaram o menino e agora vão suspender, então, né? É tudo errado. Aí prova mais ainda que o racismo continua perseverando na Espanha. E estão fazendo de conta que não foi absolutamente nada, que foi normal, né? Absurdo, é um absurdo. O torcedor Os dirigentes, técnicos dando opinião de que não foi nada demais. Não, é um absurdo, cara. Infelizmente, a gente não pode deixar isso impune, não. Acho que tem Agora, Éder, eu vejo, né, na sua época, quando você jogava no São Paulo, quando você jogava no Taubaté, quando você jogava ainda antes aqui nos clubes aqui do Vale do Paraíba, de Taubaté, você chamar o negão de crioulo, e aí? Era normal, né, Reinaldo? Você chamar, às vezes, seu isso, seu aquilo, esse termo que usaram, eu não vou repetir aqui para não tomar um processo. De repente, algum maluco aí vai querer ainda vir para cima de mim. Não, aí não. Mas era normal, isso era normal. Lá no São Paulo me chamavam de araquém, me chamavam de tuxê. Ia fazer o quê? Batata, baixinho. Baixinho, poxa. Hoje, se tivesse hoje lá, seria careca. Careca, Não é que o careca era o outro, né? Era o outro. Era o outro, pô. Lamentável. Mas olha, então, você não acha que existe, eu não sei, eu não quero abordar aqui o tema racismo, descobrir quem inventou a pólvora, nada disso. Mas você não acha que quanto mais ênfase se dá a esse tipo de discriminação, né? Por exemplo, nós temos aí um movimento grande, né, com relação à ideologia de gênero. Meu Deus! Quanto mais ênfase você dá para isso, aquele velho ditado, quanto mais você mais mexe, pior fica. Pior fica, é verdade, né? Eu concordo com você. E assim, né, não é só o Vini. Não é o Vini. O Vini foi um exemplo. Foi exemplo, né? Foi o último acontecimento. É que o torcedor vai infernizando a pessoa, que desequilibra, né, o emocional do Vini. Ele está preocupado em entrar em campo e fazer o seu melhor, e aí começa o torcedor lá, vários torcedores, não foi um só, fazer aquilo. Uma boa parte. Uma boa parte, né? Eu acho que quase o estádio todo. Se for uma boa parte da torcida. Então é lamentável, cara. Assim, né, Reinaldo? É uma pena, porque é o melhor jogador na atualidade hoje no mundo. É o melhor, o destaque. É o cara que vai para cima, é o cara que faz a diferença no Real Madrid, né? E, infelizmente, as autoridades não estão percebendo isso. Parece que estão levando no banho-maria. Ou você acha que quem deveria levar no banho-maria seria o próprio Vini? Fazer de conta que nada está acontecendo. É difícil, hein, Reinaldo? Eu acho o seguinte, a punição, o estádio fechado, o torcedor não entra mais durante 2 anos, 3 anos. Pune a torcida do Valência, pune a torcida do Barcelona, qualquer torcida que fizer. Aquela que fizer isso tem que ser punida. Pelo menos 3 anos aí, dá uma... Na Inglaterra não teve um problema gravíssimo lá e não foi solucionado, Reinaldo, em partes? Sim. Foi solucionado. Sim, então, na época dos hooligans. Sim. Que era muito grave. Muito grave, gravíssimo. Mortes e mais mortes, então, confrontos e mais confrontos. Da Espanha, né? Com certeza o presidente do Real Madrid está dando todo o apoio ao seu jogador, porque, é um investimento, É um investimento que o Real Madrid fez no Vini e agora tem que ter lucro. E acontecem uns fatos desses e acaba atrapalhando completamente, né, Reinaldo? É verdade. A gente já abriu com esse destaque negativo, né, a nossa edição de hoje, mas é lamentável realmente esse tipo de coisa. Aconteceu na Espanha, acontece em vários outros países, acontece na Argentina, acontece no Paraguai, acontece no Chile, acontece aqui no Brasil, acontece no estádio do Grêmio, acontece no estádio do Inter, que são os que com maior reincidência no país,
Ou seja, a gente lamenta, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu comentava com o Éder, né? Será que se a gente não fazer vistas grossas, nem isso não, mas se não der tanto ênfase para esse tipo de acontecimento, será que não melhora? Ou então, como o Éder falou aqui, ou então pune com rigor, uma punição severa, para poder certo, né? acabar com tudo, com todo esse tipo de coisa no país e no mundo, né? Hoje, né, Reinaldo, são gente de alto nível, torcedores não são torcedores qualquer, pô. Tem Exato. estudo, tem formação, entendeu? Tem família e vai no campo para fazer uma palhaçada daquela. Para mim é um absurdo. É verdade. Bom, no Brasileiro, o Botafogo derrota o Fluminense e é líder isolado do campeonato. São Paulo vence o Vasco, tricolor, hein? E já está no G8, está subindo. Santos e Palmeiras ficam no empate na Vila. Verdão segue na vice-liderança e o Santos é um 9º colocado. Corinthians perde para o Flamengo e segue na zona de rebaixamento. E o Bragantino vence o Atlético Paranaense em casa. São os principais destaques dessa edição do nosso RVC Esportes, que está começando com o apoio da Minha Lavanderia. Minha Lavanderia em Taubaté, na Avenida Francisco Barreto Leme, 1007, na Vila São Geraldo. Minha Lavanderia, para você ganhar tempo, para você deixar a sua roupa limpinha, né? E claro, você não tem que ficar lá lavando roupa. Deixe a roupa para a Minha Lavanderia. Prepare o seu edredom para o inverno. Tire o seu cobertor do guarda-roupas e já deixe lavadinho, cheirosinho, preparado para as suas noites mais quentinhas desse inverno. E olha, a Minha Lavanderia cuida também de vestidos de festa, ternos, todo tipo de roupas, é com a Minha Lavanderia, que tem o serviço de tintura também, que só ela tem. Uma tecnologia, um processo que só ela tem, só ela sabe fazer e deixa a tua roupa novinha. Minha Lavanderia, o WhatsApp é o 99613-0304, 99613-0304, e a Minha Lavanderia fica na Avenida Francisco Barreto Leme, 1007, na Vila São Geraldo, em Taubaté. O Éder está cuidando das roupas na Minha Lavanderia. Estou mandando sempre, lá, sempre. Maravilha. Sempre. E olha, grande abraço aí a Rose, grande abraço ao Ricardo, grande Ricardo Barquete, grande Rose, todos acompanhando, o pessoal da Minha Lavanderia acompanhando aqui o nosso RVC Esportes, que vai rapidinho para o intervalo e volta já já com todos os destaques. Fique ligado, até já. Estamos de volta aqui com o RVC Esportes. Nesta edição, vamos falar já já do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, que tem o Mantiqueira, tem o Joseense, tem as equipes aqui do Vale do Paraíba. Daqui a pouquinho a gente vai destacar para você. Agora eu quero dar uma dica. Zezinho Cabeleireiro, é o salão tradicional de Taubaté, onde nós temos o Henrique Cabeleireiro, né, cuidando do seu visual, cuidando do seu cabelo. O Henrique te espera lá na 15 de novembro, 960, em Taubaté. E o WhatsApp para você agendar, né, o seu corte de cabelo, a sua barba, 99704-7455. 99704-7455 é o WhatsApp da Zezinho Cabeleireiro, 15 de novembro, 960, em Taubaté. Vamos falar aqui de segundona, Éder? Segundona, né? Surpresa. O Mantiqueira venceu no sábado o União de Mogi por 1-0. Maravilha, aquele né? 1-0 difícil, mas que colocou o Mantiqueira na 4ª posição do grupo. Então, é importante, a vitória é fundamental, né? Ainda mais o Mantiqueira que estava precisando dessa vitória para dar uma erguidinha na tabela, né, Renato? Precisava vencer de qualquer maneira, né, o Mantiqueira, e venceu, né? Venceu
o seu jogo contra o União, e agora tem 7 pontos, ocupa a 4ª colocação, os 4 primeiros avançam à fase seguinte. Tem uma grande chance de Mantiqueira classificação. que está no grupo 5, os 4 primeiros classificados vão para a fase seguinte da segundona, juntam-se aos outros grupos, né? E aí teremos a segunda fase, onde também se classificam os 2 de cada grupo para a próxima fase. É um campeonato longo, um campeonato que só está começando, mas tem técnico que já dançou, né? Nós tivemos, por exemplo, nesse mesmo grupo aqui do Mantiqueira, estou correndo aqui, Mantiqueira 1-0 no União de Mogi, o Atlético de Mogi, aquele time que está há mais de 60 partidas só perdendo, empatando, não ganha nada de ninguém. Empatou com o Flamengo de Guarulhos 1-1, jogando lá em Mogi das Cruzes, hein? Isso aí causou a queda do Augusto, né? Augusto Ambrogi o Reinaldo, né? caiu. Infelizmente, um time que não tinha ganho tantos jogos, empata com... Vai pegar o saco de Puxa pancada. vida. O Atlético de Mogi tem 1 ponto no campeonato, justamente esse contra a equipe do Flamengo de Guarulhos, que com isso caiu para a 3ª posição. Então, mas eu acho que não poderia ter mandado o Augusto embora, né, o treinador, né, Reinaldo? Acho que foi só a gota d'água isso também, hein? Pode ser, mas puxa vida, não. A campanha estava boa do Flamengo. Tava, né? Então, claro que sim. Um empate fora, às vezes cria oportunidade, não faz, aí o adversário né, acaba prejudicando o futebol do Flamengo, acabou prejudicando o futebol do Flamengo, né? Mas, sei lá, eu acho que não era momento de mandar o treinador embora. Fez um trabalho bacana lá. Quem paga a conta é o treinador, né? Sempre, né, Reinaldo? Sempre, né? Sempre o treinador que acaba pagando a conta, não tem jeito. Sempre é o treinador, infelizmente. Outro jogo, olha aí, o Joseense foi lá no Ninho do Corvo, lá em Guarulhos, empatou com o Guarulhos 0-0. Bom resultado para o Joseense, que é o líder desse grupo 5, com 10 pontos. Manteve a liderança, né? Com empate, se tivesse vencido, estaria 3 pontos do segundo, né? Isso. Exatamente. Já tem a vantagem de 1 ponto, poderia abrir aí, né? Poderia abrir, né? Empatou com um concorrente direto, o time do Guarulhos, né? Guarulhos, se vence, assumiria a liderança. Então, ou seja, esse empate foi para o Joseense uma vitória lá. São confrontos diretos, né, Reinaldo? Então é difícil, tem que matar ou morrer, né? Perfeito. Olha, classificação do grupo, classificação desse grupo 5 da segundona, Joseense 10 pontos, Guarulhos 9, o time do Flamengo de Guarulhos tem 8 pontos, Mantiqueira 7, União de Mogi com 5 pontos e o Atlético de Mogi com 1 pontinho até aqui. Na próxima rodada nós teremos a equipe do Mantiqueira enfrentando o Joseense, sábado que vem, no Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Bom jogo, hein, Reinaldo? Próximo sábado já. Sábado, né? Mantiqueira e Joseense. O Mantiqueira tem que se impor para vencer, né, o Joseense, é verdade. O Mantiqueira, difícil, mas... Mantiqueira vencendo vai a 10 pontos e 3 vitórias, a mesma campanha do Joseense até ali. E na questão de gols, né, o Mantiqueira fez 3, tomou 6 até agora, e o Joseense fez 6 e tomou 5. Ou seja, positivo de 1. No saldo, o Joseense deve ficar ainda à frente do Mantiqueira, mesmo o Mantiqueira vencendo. Mas difícil. É complicado. É complicado para o Joseense esse jogo diante do Mantiqueira, hein? O Dado vai ter que trabalhar a sua equipe para conseguir uma bela vitória em Guaratinguetá. É verdade. E ainda nesse grupo 5, no próximo final de semana, teremos Atlético de Mogi e Guarulhos, lá em Mogi das Cruzes. O Flamengo já se deu mal, Guarulhos é agora. Vai que o Atlético está começando a se ganhar força para poder... Será que vai quebrar esse jejum? Vamos ver, né, Reinaldo? Será que vai acontecer? Pode acontecer, né? Olha só, hein? Surpresa aí. E o Flamengo encerra a rodada também no sábado, todos os jogos às 3 horas da tarde. Flamengo e União de Mogi, desse grupo 5 da segundona. Joga em Guarulhos. Joga em Guarulhos. Flamengo joga no Ninho do Corvo. No seu ninho. Deve estar estreando o treinador, né? Com certeza. E é obrigação de vencer. Perfeito. Essa é a situação da segundona Campeonato Paulista da segunda divisão, sub-23.
E a gente vai estar acompanhando essas equipes aqui do Vale do Paraíba. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série B? Vamos nessa? Vamos falar, Éder? Vamos falar. E nós tivemos já, né, no final de semana, na sexta-feira, a abertura da rodada com o Mirassol, lá na cidade onde mora o sol, lá perto de São José do Rio Preto, conquistando uma vitória sobre quem? Sobre o Vitória. Caiu o time do Vitória diante do Mirassol, Éder. 2-0 para o Mirassol. Mirassol conseguindo recuperar um pouquinho na tabela, né, Reinaldo? Recuperou bem, e o Vitória, que era líder líder absoluto, né? Perde 3 pontos aí. Continua na Mirassol. liderança, mas Sim. agora tem a companhia do Atlético Goianiense, Vila Nova Já não encostou, tá mais Criciúma folgado, encostou. né? Não tá mais não. folgado. Mas uma bela vitória do Mirassol, né? 2-0. Esse jogo lá no Estádio Municipal de Mirassol, na última sexta-feira, Mirassol vencendo a equipe do Vitória. Nós tivemos ainda na sexta-feira Tombense e Londrina, 2-0 para o Londrina, lá em Tombos. Nós tivemos o Atlético Goianiense empatando com o Avaí 0-0 lá em Goiânia. Esse resultado foi ruim para o Atlético. Se o Atlético vence, estaria liderando, teria ultrapassado o Vitória. O resultado não foi muito bom para o Atlético mesmo. 0-0 em casa. E o Sport, hein? O Sport se recuperou, bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0 no sábado. Jogo bom, né, Reinaldo? 3-0, o Sport vinha numa derrota na Copa do Brasil para o São Paulo, semana retrasada, e aí consegue uma vitória importante, né? 3-0. 3-0. O Botafogo que não está bem, né? O Foguinho na classificação caiu para a 7ª posição, tem 12 pontos. Precisa melhorar se quiser alguma coisa. Se quiser alguma coisa, precisa melhorar. Se quiser alguma coisa, tem que melhorar. Outro resultado, um jogo entre paulistas, o Ituano, lá no Novelli Júnior, perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. Ituano 0, Novo Horizontino 2. Resultado ruim para o Ituano, né? Perder em casa. Eu diria que péssimo, né? Péssimo, né? Então... O Novo Horizontino, com esse resultado, ele sobe na classificação, fica ali o Novo Horizontino na 9ª posição, 9º lugar, e a equipe do Ituano que está ali, estava em cima na classificação, caiu para a 14ª posição. Trocaram de posições ali. O Ituano é aquele negócio, né, Reinaldo? O time acho que entra meio acomodado, achando que já vai vencer e por ser jogo paulista, né, de Ituano e Novo Horizontino, acho que qualquer momento pode fazer gol, qualquer momento pode fazer uma vitória. E não foi isso que aconteceu com o Ituano, né? Foi surpreendido. A gente viu aí, né? O Ituano deu mole e acabou dançando, acabou perdendo. Outro resultado deste final de semana, a equipe do Sampaio Corrêa bateu o ABC por 1-0, normal resultado, lá em São Luís do Maranhão, lá no Castelão. Na Arena Condá, a Chapecoense perdeu para o Juventude por 2-0. É um clássico lá do Santa Catarina. Santa Catarina. Lá Santa Catarina. 2-0 para o Juventude. Que as equipes lá, tanto o Chapecoense como a Juventude, são equipes fortes, né, Reinaldo? Exato. Sempre disputam um campeonato bom, então sempre estão chegando nas finais, né? Qualquer resultado é normal. E o brasileiro né? É um pouquinho mais difícil, né, Reinaldo? Qualquer resultado é normal. Sim. Como diria o Vicentão, clássico é clássico e vice-versa. Vice-versa. Não importa na casa de quem, né? O Criciúma perdeu em casa para o Ceará por 2-1, péssimo resultado do Criciúma, excelente do Ceará. O Ceará foi ótimo, né? Sai de lá de Fortaleza, vem para cá e ganha. Vai para o Sul, né? Ganha e sobe aí para a 11ª posição com 10 pontos. O Ceará que estava perigando ali, estava com 7 pontos na beirinha da zona de rebaixamento, né? Está respirando. Enfim, essa é a situação desse time. E nós tivemos, no domingo, o Vila Nova de Goiás batendo o CRB por 3-0 lá em Maceió, Alagoas. Lá no Rei Pelé, 3-0 para o time do Vila Nova. Bom resultado para o Vila, né? 3-0 é excelente. Minas, né? Vai para lá, 3-0, excelente resultado. Exatamente. Vila Nova, com esse resultado, ele sobe na classificação, ele é o terceiro colocado com 14 pontos, está ali, Atlético Goianiense 15,
Vila Nova com 14, as equipes de Goiânia brigando ali. Vai afunilando, né, Reinaldo? Exatamente. E nós temos, com esse resultado, o CRB na zona de rebaixamento com 5 pontos, é o 18º colocado. É um sério candidato, né? Se não tiver uma Sério reação candidato. aí... A Ponte Preta continua na zona de rebaixamento. Está abrindo a zona de rebaixamento. Tem 6 pontos na 17ª posição. Empatou com o Guarani. Empatou com o Bugre, lá no Moisés Lucarelli. 1-1 foi o resultado. O Bugre está na 5ª posição, está ali pertinho do G4, 1 ponto atrás do 4º colocado, do 3º também, 2 pontos atrás do líder. Guarani faz um bom campeonato e a Ponte Preta vem capengando, capengando. E é estranho, né, Reinaldo? Porque a Ponte sempre começa o campeonato muito bem, mantendo uma regularidade. Esse ano as coisas não estão funcionando. Foi campeão da 2. Da 2, né? Vai subir o ano que vem, está no Paulista da Série A, mas não conseguiu ainda engrenar, né, nesse campeonato da Série B do Brasileiro, né, Reinaldo? O Guarani foi um baita resultado, né? Jogando fora de casa, empatar. E deve ter jogado muito bem o Guarani, né? Eu não tive a oportunidade de assistir. O Guarani está jogando bem, né? Pela classificação que vem tendo, né, a equipe do Guarani está sendo bem orientada e bem treinada, né, Reinaldo? Maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar da Série A do Campeonato Brasileiro, toda a rodada desse final de semana, você vai ver aí imagens da Série A do Brasileirão também, gols acontecendo aqui no RVC Esportes. Agora a gente vai fazer aquele pit stop rapidinho, como a gente faz na Cristiano Pneus. Quando a gente para o carro lá, você faz um pit stop. Você é tratado como um verdadeiro Fórmula 1, né? Na Cristiano Pneus. Você vai lá na Cristiano, cuida do seu carro, desde o pneu até o escapamento, passando pela parte elétrica, passando pela mecânica geral dos motores, passando por suspensão, por freio, amortecedores, enfim, todos os serviços a Cristiano Pneus tem para o seu carro. Todos os serviços a Cristiano Pneus tem para facilitar a sua vida. Cristiano Pneus fica na Estrada do Barreiro, 1177, em Taubaté, e o WhatsApp é o 992282885. 992282885 é o WhatsApp da Cristiano Pneus. Rapidinho intervalo, a gente já volta aqui com o RVC Esportes. Estamos de volta aqui com o nosso RVC Esportes, agora o último bloco, a gente vai falar dos campeonatos de base, Sub-15 e Sub-17. No Sub-15, o Taubaté perdeu para o São José por 3-1 lá em São José. Reinaldo, o time Sub-15 e Sub-17 Taubaté não estão tão bem no campeonato. Sub-17 perdeu de 4-1 do São José. São José. E o Sub-15 3-1. Isso. Eles estão assim, não é que está largado, entendeu, Reinaldo? Mas eles não estão dando uma ênfase para esses meninos do Sub-15 e Sub-17. Eu acho que teria que dar um pouquinho mais de atenção, trabalhar um pouquinho mais, entendeu? É o futuro do Taubaté ali. Jogadores que podem amanhã depois estar disputando a Copinha, Sub-20, né? Então tinha que ter um pouquinho mais de carinho com o Sub-15 e Sub-17 do Taubaté. Senão o futuro vai ficar duvidoso. Fica difícil, né, Reinaldo? Vai ficar duvidoso. Você não investe, eu acho que tem que ter, não mais os meninos de Sub-15, Sub-17, tem que ter um pouquinho mais de carinho, tratar melhor um pouquinho, entendeu? Chamar, é lógico, tem que chamar atenção na hora que tem que chamar atenção. Mas eu acho que o Taubaté precisa pegar um pouquinho mais aí sério, né, o Sub-15, Sub-17. Perfeito. E o time do Pinda perdeu para a equipe do Joséense. Né? Surpreso, né? Perdeu no Sub-17 e no Sub-15 foi 2-1. 2-1. E no Sub-17, a equipe de Pinda perdeu também por 3-1 para o Joséense. É estranho, porque o Pinda vinha bem no campeonato, né? Estava bem, mas uma hora a invencibilidade vai acabar, né? História, né? Vai acabar. Acaba, né? Né? E agora assim, é o momento de mostrar que essa campanha toda não foi em vão, né? Não. E assim, né, Reinaldo, a derrota sempre traz um ajuste, né?
Onde Então, que você falhou, onde que você deixou de fazer para não proporciona acontecer. encontrar o ponto de equilíbrio, Ponto de equilíbrio, justamente. né, Muito na bom. derrota. Mesmo porque o time está com o pé nas costas, Sim, né, na tá liderança tranquilo, da tá competição, está sossegado. Estou só conferindo aqui o sub-15 da equipe né, do Pinda. O Pescador. O Pescador ele venceu o Joseense por 2-1 no sub-15. Sub-15. Eu fui checar porque realmente o Joseense bateu o Pinda, bateu o Joseense por 2-1 no sub-15 e continua liderando o time do Pinda, o seu grupo, né? Está no grupo 9, Pinda tem 16 pontos, São José tem 11 pontos, é o segundo colocado. Boa, né? Aí tem União de Mogi, Atlético Mogi, Joseense, Taubaté é o último colocado com Taubaté 5 não pontos. classifica, muito difícil, né? Pinda já está praticamente classificado para outra fase. Isso no sub-15. Sub-15. Né? Sub-15, você tem assistido alguns jogos do sub-15 lá, Éder? Não, Reinaldo, não tive Não chegou a ver? ainda. Nem pela TV, por Não, nada? não Tá. tive. E o sub-17, né, do Taubaté, que a gente já repetiu, apanhou de 4-1 do São José, perdeu, né? De 4-1 do São José. E a equipe de Pinda, do sub-17, eu vou até checar aqui, eu dei informação, estranhei esse placar aí de Pinda, né? Estranhei o placar de Pinda perdendo para o Joseense, perdendo em casa, inclusive. Né? O Pinda jogou em casa. Titular, não? Às Pode vezes ser tá que teve alguns jogadores, né? alguém viajou, né? Alguma coisa pode ter acontecido. O São José 4-1 realmente no Taubaté. E o time do Pinda, eu vou chegar lá já, um pouquinho mais de paciência enquanto a gente vai enrolando aqui, isso é bom, né? A gente ter aqui essa fonte é muito legal. Perdeu por 2-1 para a equipe do Joseense. Perdeu em casa, 2-1, quebrou a invencibilidade do Pinda. O Pinda aqui no grupo 9 ainda mantém a liderança. Tem 18 pontos. Tá soberano. Joseense tem 13. Soberano, Pinda. Né? São José 10, Atlético Mogi 7 pontos, Taubaté 7 e União de Mogi com 6 pontos na lanterna. A situação desse grupo 9 no sub-17. Taubaté, se quer almejar alguma coisa, tem que trabalhar mais para produzir, para poder fazer os gols, mas isso não vai acontecer porque eles estão meio... Estive conversando com o Reinaldo Xavier hoje. O Reinaldo é que comanda lá, né? O Reinaldo está no sub-20 agora com o Arley, né? Mas está o Adamato no sub-17 junto com o Miltinho aqui de Pinda, né? O Hamilton. O Hamilton. O Hamilton. Está de volta, né? Está de volta lá. Então, eles não estão... O Reinaldo falando que o sub-17 está meio assim, meio devagar. Como eu falei, eu acho que tem que dar uma atenção mais acirrada para esses meninos, né, cara? Porque acostumar a vencer, né, Reinaldo? Só ficar perdendo é ruim. Tem que puxar, né? Começar a puxar a vitória. Aprender a gostar de ganhar, né? É importante para mexer com o psicológico desses meninos, é importante. É lógico que ninguém gosta de perder, mas o trabalho tem que ser feito por fora também, para orientação, essas coisas é fundamental. Perfeito. Vamos falar de campeonato brasileiro da Série A, vamos falar do Brasileirão. Brasileirão que teve mais uma rodada, a 7ª rodada. Este é o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Essa rodada foi aberta no sábado, dia 20, com o Bahia empatando com o Goiás em 1-1. O Bahia não tá foi enroscando, muito bom esse resultado não, hein, Reinaldo? Está enroscando. Não foi muito bom esse resultado não, né? O Goiás está lá embaixo, lá, né? O Goiás está lá nas rabeiras. Então, o Bahia tem já a gente vai ver a classificação inteirinha, inclusive, da Série A. O Bahia tem que ter forçado um pouquinho mais para ver se conseguisse uma vitória, né? Mas está de bom tamanho. O América Mineiro bateu o Fortaleza por 2-1, lá na Toca do Coelho, lá no Independência. No Independência. Eu não acreditava nisso, não. Eu achava que o Fortaleza ia engrossar para o América ali, por fim... O Mancini está conseguindo dar uma estruturinha melhor para o América começando a reagir. É importante também, porque o América sempre fez campanha boa, né, Reinaldo? Perfeito. Agora, outro resultado no sábado ainda. Bragantino 2, Atlético Paranaense 0. O Atlético que virou no meio de semana para cima do Flamengo 3-2. Verdade. Perdeu para o Bragantino por 2-0 lá em Bragança. Deve ter sido um jogo muito bom para o Bragantino, né? Para o Bragantino. Para ter feito dois gols no Atlético Paranaense, que é uma equipe forte, né, Reinaldo? Isso. Mas
Tá de bom tamanho o Bragantino também, que estava precisando de uma vitória, né? Precisava criar asas, né? Criar asa, para dar uma... É verdade. Outro jogo que aconteceu ainda no sábado, o Coritiba perdeu mais uma em casa para o Atlético Mineiro, 2-1 para o Galo, diante do Coritiba. Que coisa, Éder, 2-1, Coritiba perdendo mais uma em casa, já assinou o decreto de que vai lutar para ser rebaixado. Reinaldo. Não vai lutar para não cair, está lutando para ser rebaixado. Eu posso estar enganado, mas acho que é a terceira ou quarta vez que o Coritiba, ele cai para 2, volta para 1. Faz o bate-volta. 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 E vai chegar uma hora que vai ficar e não vai voltar mais, né, Reinaldo? Tem muitos difícil, times por aí que aconteceu porque a mesma é coisa. surpreendente, né? Lógico, jogando em casa com a sua torcida, tinha que pelo menos buscar 3 pontos em cima do Atlético Mineiro, que não é fácil vencer o Atlético, né, Reinaldo? É verdade. E agora a gente vai ver aí, né, os gols do São Paulo, 4, Vasco da Gama, 2. Que negócio foi esse, Éder? São Paulo... 4-2. São Paulo sai 1-0, faz 2-0, no primeiro tempo 2-1. Né? Exato. E aí volta disperso, né, Reinaldo, para o segundo tempo, os jogadores não acreditando, e o Vasco já tinha... desculpa. É o Vasco? É o Vasco, é. É o Vasco. Já tinha criado 2 ou 3 oportunidades de gol ali, o Rafael fez belas defesas e consegue o empate 2-2. E o que eu vi lá no jogo lá, Reinaldo, que os jogadores estão lutando com vontade, né? Tomou o segundo gol e menos de 2, 3 minutos fez 3-2 e 4-2. Então, no acréscimo, acaba fazendo um gol com o Juan, né, o quarto gol. Isso. O Caleri fez o primeiro, o Nestor o segundo, né? E depois o Beraldo. Beraldo fez o terceiro. E o São Paulo saiu com uma vitória brilhante. O que me chamou a atenção, Reinaldo, é que o time do São Paulo com o Dorival Júnior está tendo uma pegada diferente quando era com o Rogério Ceni. Parece que os jogadores estão mais entusiasmados, entendeu? Com mais vibração. Porque se fosse com o Rogério Ceni, a hora que o Vasco tivesse empatado 2-2, cara, eu acho que ia ficar no marasmo ali e ia terminar 2-2. Por que será? Por que será, né, Reinaldo? Porque será não que a estrela do Éder, do Rogério Ceni? Então, eu não sei se... Eu acho que o ambiente não estava legal ali, os jogadores já não estavam correndo para o treinador, que a verdade é essa. Estrela ou estrelismo? Porque o jogador corre para o treinador, pô. Não corre para ele, corre para o treinador, para ajudar o treinador. Quando não corre para o treinador, alguma coisa tá tem. errado, né? Alguma e o coisa Dorival tem. conseguiu essa vitória maravilhosa de 4-2, né? O torcedor saiu satisfeito, 53 mil pagantes. 57 mil pagantes. 57, esse era o assunto que eu ia tocar com você. Que público fantástico no Morumbi, né? hein? Para um sábado, 6h30 da tarde, maravilhoso mesmo. A torcida incentivando a todo instante. E isso que é legal, né, cara? O jogador dá o retorno, né? A torcida aplaude, às vezes abaia, tudo, mas na hora que precisa, o jogador dá o retorno e o torcedor fica contente. Né? 4-2 foi merecido até. É verdade, concordo com você. Agora, uma outra coisa também. No sábado ainda tivemos o Botafogo. Surpresa, Botafogo vencendo o Fluminense por 1-0, hein? Eu vi a estatística do jogo de Botafogo e Fluminense. O Fluminense não deu um chute a gol no gol do Incrível Botafogo. isso, Incrível, né? Cara. Pelo que vem jogando. É impossível não dar um chute a gol, né? Um chute a gol na estatística. E teve posse de bola, como sempre, né? Que o Fernando Diniz, para deixar o time dele com posse de bola é sensacional, né? Exato. 62%, mas o importante é a bola na rede, né? E o Botafogo está mantendo a sua liderança ali, né, Reinaldo? O Palmeiras chega, mas o Botafogo sempre dá um passinho a mais, né? Gol do Vitor Cuesta. Vitor Cuesta. Fazendo o gol do Botafogo, fazendo o gol que deu ao Botafogo a liderança isolada de novo do campeonato. Foi para 18 pontos? 18, o Palmeiras empatou, né? Palmeiras continua com 16, exatamente, foi para 16 pontos, não, foi para 15 o Palmeiras. Né? O Botafogo tem 3 pontos de vantagem sobre o Verdão nesta quase metade do primeiro turno. Tem lenha ainda, hein? Tem lenha, tem bastante jogos. Tem chão ainda, tem muita coisa para acontecer. Falando nisso, né? Nós tivemos ainda no sábado à noite o clássico do sábado à noite na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, 0-0. Você gostou desse clássico?
Olha, Reinaldo, como eu estava em São Paulo, eu acabei não assistindo o jogo, né? Mas deve ter sido um jogo interessante. A impressão que dá é que o Palmeiras parece que não forçou para ganhar do Santos, lá na Vila Belmiro, apesar que o Santos está subindo de produção. Mas não teve, assim, segundo os comentários, que o Santos jogou melhor que o Palmeiras, né? Teve mais oportunidade, criou mais oportunidade, mas... Não finalizou, não finalizou com tá de perfeição. Está de bom tamanho. 0 a 0. Esse é o problema, né? Aí ontem, né, aliás, no domingo, tivemos a partida entre Flamengo e Corinthians, 1-0 Flamengo, o Corinthians perdendo, continuando aí na zona de rebaixamento. E assim, né, Reinaldo, não é, o Corinthians perdeu, mas não merecia, né, cara? Teve mais oportunidade que o Flamengo, né? De chute a gol, de arremate, de jogadas. E aquele negócio, né, Reinaldo? Você não faz, a bola pune, né? E o jogador Léo Pereira estava machucado, foi jogar de centroavante. Isso. Aquele negócio, marca a bola, esquece o jogador. Um cruzamento do lado direito, lado esquerdo do Flamengo, lado direito do Corinthians. Uma bola bem alçada na área, ele sobe sozinho e desvia a bola. Para fazer, né? Para fazer 1-0. Mas falar que é merecido, que o Corinthians merecia perder, é mentira. Não merecia perder. Sinceramente, não merecia. E tivemos a vitória do Grêmio também por 3-1. Nossa Senhora. Será que caiu o Mano? Não sei, não. Até agora... O Grenal, né? Grenal, 3-1. É o tal negócio, né? De repente o Luxemburgo, né, a choga dele está ficando doente, está indo para o UTI. Está indo para o UTI. E o Mano vem aí. Pode ser, né, Reinaldo? É uma opção, né? É engraçado que o Corinthians luta, mas não consegue. E olha, tirou o Adson, colocou o Fagner e tomou o gol. Incrível, né? Incrível, né, cara? Parece que o Fagner não está numa fase tão legal. Mas fazer o quê? Paciência, né? Isso aí acontece. E o Corinthians tem que trabalhar, né? Trabalhando para buscar os resultados. Ainda é cedo, né, Reinaldo? Está na zona de rebaixamento, mas é cedo ainda para falar alguma coisa. E o futebol feminino, Éder, o Taubaté perdeu para o Botafogo por 2-1 na última partida, realizada no sábado, às 3 da tarde no Joaquinzão. Taubaté 0, Botafogo 2. Resultado ruim para as meninas, né, Reinaldo? Para quem almeja uma classificação, perder em casa é complicado. Está na 7ª posição com 7 pontos, a de Taubaté. Né? O Botafogo é líder com 13 pontos, perdeu para o líder do grupo, tudo bem. Mas Taubaté tem que correr agora para tentar a sua classificação. Os 4 primeiros se classificam à próxima fase. E é difícil, né? Temos aí, a gente vai ver, vai dar uma olhadinha aí na tela, ó. Botafogo com 13 pontos. Red Bull Bragantino, 11 pontos, América Mineiro, 10 pontos, Fluminense com 10, Minas Brasília, 7, São José, 7, Taubaté, 7 e o Crespom, que não somou ponto algum. Nenhum. Tem 0, 0. Está embolado, né? Ali da 4ª posição para baixo, aí está embolado. Né? Da 5ª para baixo, todo mundo com 7 pontos, né? Fluminense tem 10, né? É o 4º colocado. É o 4º colocado, mas... é muito complicado. O Taubaté tem que vencer para poder almejar uma classificação futura. Vencer ou vencer, né? Taubaté tem que buscar as suas vitórias agora na sequência do campeonato. Você que andou fazendo aí jogos do campeonato feminino, Éder, o que você vem achando Taubaté do time do Taubaté? Tem uma equipe muito boa. Às vezes as meninas se precipitam na hora de dar o passe, sabe, Renato? Aquele passe final. E tem uma centroavante que é sensacional, Dai Silva. Cara, joga muito essa menina. E a Cacá? Cacá é boa também, mas essa Dai Silva, ela é fantástica. Ela é aquela centroavante baixinha que inferniza a zaga, cara, e sabe pegar uma bola, partir para cima, tentar o drible. E está no caminho certo, né? Agora que às vezes o Reinaldo cria oportunidade e não faz o gol, aí dá a chance para o adversário. Mas Taubaté é aquele negócio, o Arismar vai ter trabalho, com certeza, para conseguir essa classificação. Não vai ser fácil. Não vai ser mole, não. Não vai ser Taubaté fácil. que entra em campo agora na 7ª rodada, né, no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2,
Taubaté vai pegar o Crespon. Então é 3 pontos aí. Lá no Distrito Federal. Tem que garantir 3 pontos. Tem que somar 3 pontos e tem que golear, né? Pode, para ter um saldo de gol legal. Exato. E assim, né, Ronaldo? Disputando um campeonato paralelo junto com o Paulista e o Brasileiro, às vezes as meninas não têm aquela... Taubaté não tem um número adequado de atletas que possam fazer esses 2 campeonatos, né? Porque é puxado também, Reinaldo. Também correria que é, né? Então o desgaste é muito grande, é viagem, essas coisas. E às vezes acaba, eu não sei se o Arismar consegue manter um padrão com essas meninas jogando todas elas, né, os 2 campeonatos, porque é cansativo. Então isso aí também atrapalha um pouquinho, né, Reinaldo? É verdade. E olha, o São José vai pegar o Fluminense, vai receber o Fluminense no próximo dia 28 também, no Martins Pereira, né? Esse jogo também importantíssimo para a equipe do São José. Sim, jogando em casa ainda, né? O Fluminense aqui, o Taubaté não teve tanto trabalho, empatou 1-1, mas não teve tanto trabalho. O Taubaté teve mais oportunidades do que o próprio Fluminense. De repente o São José pode, e a equipe do São José é muito boa também, né? Pode envolver o Fluminense. Perfeito. Um grande abraço ao Arismar Júnior, Arismar Pai, todos acompanham aqui sempre, né, o RVC Esportes. E a gente vai finalizar agora o RVC Esportes, né, lamentando muito, né, a morte de Wagner Benazzi. Ele já vinha, né, em tratamento há algum tempo, não estava bem, infelizmente Alzheimer. Difícil. Ele foi acometido de Alzheimer cedo demais, pela idade que tinha, né? É verdade. O Wagner Benazzi. Wagner, que foi um grande lateral do meu 15 de Jaú, foi um grande lateral do meu Palmeiras, foi um grande jogador, né? Um jogador importante. O Wagner Benazzi tinha um chute forte, uma potência de pé direito. Ele jogava na sua posição de lateral direito, o Wagner, depois ele parou com um jogador, virou treinador. Foi seu treinador até, né? Lêmen, foi um vice-campeão paulista da Série A2. E lamentável mesmo, eu gostava muito do Benazzi, tinha amizade com ele, às vezes trocava figurinha com ele. Depois, é lógico, teve a doença que você acaba não tendo mais vínculo. Não tem mais contato, para a pessoa não adianta, mas né? Deixar aí os pesos da família aí, que Deus conforte o coração de toda a família dele. É verdade, nossas condolências a todos os familiares, aos amigos, aos fãs do Benazzi, como eu fui fã do Benazzi também, como jogador de futebol e como treinador vitorioso. A vida é assim, e assim a gente segue a nossa vida. Na próxima edição estaremos de volta para falar mais do nosso esporte, para falar mais, né, sobre os acontecimentos esportivos no Vale do Paraíba, no Brasil e também no mundo. A gente aí, quando tem uma nota importante, a gente também, óbvio, a gente começa. Começamos com uma nota triste, né, que foi a da discriminação racial, insulto com o Vini Júnior, e finalizamos também com essa nota triste do falecimento do Wagner Benazzi. Mas pela saúde que ele estava, né, pelos problemas de saúde que ele estava, foi descansar. Grande abraço a todos, até a próxima edição do RVC Esportes. Valeu, Éder. Um abraço, Reinaldo. Até mais.